Despertares noturnos do seu bebê. Por que isso acontece? Quais são as justificativas para que o bebê tenha tantos despertares assim na madrugada? O que estaria causando uma privação de sono além do esperado para a idade? Bom, fica aqui comigo que eu vou te dar as diversas possibilidades do porquê que isso está acontecendo. Olá, meu nome é Amanda, eu sou pediatra, sou consultora do sono, de aleitamento materno, educadora parental em disciplina positiva e adoro falar sobre esse tema que é o sono, que é um tema tão comumente abordado nas consultas de rotina aqui e também nas mídias digitais, né? A privação de sono, ela realmente é uma das principais dúvidas dos pais e é o que mais causa essa angústia na família por essa necessidade de dormir, que é tão importante para todos nós, né? O sono, ele é vital, ele é necessário, do mesmo jeito que fazer xixi, que fazer cocô, que comer, a gente precisa dormir para a gente se recuperar, se sentir bem, recuperar o nosso cérebro, tanto do ponto de vista dos pais, quanto do ponto de vista da criança. A privação de sono fora do esperado para a idade realmente é algo que pode impactar a curto e longo prazo. Porém, né, existem diversas coisas que todo mundo fala sobre o sono, e a gente vai abordar algumas delas aqui de maneira muito prática do porquê que as crianças despertam, de maneira muito prática, objetiva, e entendendo que existe a primeira delas, e que é muito importante, é a questão da conexão e da falta de conexão com os principais cuidadores. A gente percebe muito que quando a mãe começa a voltar ao trabalho, quando existe alguma desestrutura familiar por algum motivo, morte de familiares, brigas do casal, quando a mãe ou a principal cuidadora ou até mesmo o pai estão mais abalados, estão mais distantes, e quando a criança sente essa distância, a criança realmente demanda conexão na madrugada. Às vezes pode nem estar muito distante, né? Mas às vezes a mãe tá o dia todo em casa, mas tá pensando em diversas coisas que precisa fazer, que precisa arrumar, que precisa cuidar, a compra que tem que fazer, a comida que tem que fazer, a roupa que tem que lavar. E realmente a criança, ela não se sente conectada da maneira que seria o ideal para ela naquele momento, e aí de noite ela realmente pede essa conexão, ela pede esse contato, ela pede esse colo, ela pede esse carinho, ela pede esse peito, ela pede estar junto. Então, uma das principais causas de despertares noturnos é a questão da necessidade de conexão dos nossos filhos. A noite é um momento difícil para eles, é um momento que eles estão vulneráveis, é um momento que eles precisam realmente de contato para se sentir seguros. E o que eu digo para vocês de dica nisso é se conecte ao máximo possível com o seu filho ao longo do dia e principalmente antes de dormir. Além disso, existem várias outras causas de despertares noturnos. A gente pensa primeiro em causas da criança, que estariam gerando algum incômodo na criança, como por exemplo o nariz entupido da gripe, como por exemplo tosse, como por exemplo nascimento de dentes. Tudo isso pode gerar sim, ou frio ou calor demais, então família que empacota demais, família que põe roupa de menos. O comum é o contrário, realmente, é sentir mais calor. A gente tem mania de empacotar muito nossos filhos, eles gostam do friozinho à noite, mas todos esses fatores são fatores que aumentam a chance de despertares noturnos. A questão do ambiente é outro fator, o ambiente com luz, com luminosidade, com papéis de parede colorido que de noite brilham, isso tudo tira muito a atenção da criança, sabe? Outro fator, barulho externo, porque late o cachorro da vizinha, passa a moto barulhenta. Isso tudo realmente faz com que a criança acorde, e a gente tem estratégias para reduzir esses barulhos externos para ver se a criança realmente consegue aprofundar melhor no sono. Outra questão que a gente fala é o excesso do uso de telas. Telas é realmente muito ruim em diversos sentidos para a criança, quando eu digo principalmente em relação ao excesso delas. Então, além de causar alterações oculares, visuais, como por exemplo aumentar a chance de miopia, além de causar um maior estresse, maior disputa de poder em casa, alterar a questão de atraso de linguagem, ela ainda afeta muito nitidamente, consideravelmente o sono, principalmente quando vista à noite, porque ela interfere na produção de melatonina. Então, a gente também
tem que ter muito cuidado em relação ao uso excessivo de telas, porque isso impacta também nitidamente no sono dos nossos filhos. Então, além, de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem mais um mundo de fatores, são vários pilares que a gente tem que acompanhar nessa criança para entender por que ela está despertando tanto à noite. Mas o importante aqui, eu digo para vocês, que às vezes a criança de vocês está despertando à noite porque precisa despertar. Às vezes a gente tem uma ideia muito equivocada, expectativas muito elevadas de que crianças de 2, 3 meses dormiriam a noite toda, e isso não é verdade, isso não está dentro do padrão esperado para a idade, da maturidade esperada para a idade. Existem crianças sim que dormem a noite toda nessa idade, mas não é o padrão, não é o que a gente espera da idade. Então, bebês pequenos, recém-nascidos, eles despertam várias vezes na madrugada para amamentar. Bebês de 2, 3 meses despertam 2, 3 vezes na madrugada com tranquilidade para amamentar, para sentir o contato, para sentir o colo. Bebês de 6, 7 meses, pelo menos um despertar eles geralmente têm. É claro que se a gente pegar um bebê de 1 ano e o bebê de 1 ano tá com 3, 4, 5 despertares, realmente não tá dentro do padrão, a não ser que ele esteja doente, né? Então é isso que a gente também tem que ver, se esses despertares noturnos, eles estão dentro do padrão esperado, e para esses a gente não faz nada, a gente mantém todos os pilares adequados, um ambiente adequado, atividades adequadas do dia, ou se realmente existe algo pra gente acompanhar e pra gente mudar, que seriam esses despertares fora do padrão e fora do esperado. Como eu disse para vocês, por exemplo, uma criança de 1 ano ter um despertar noturno tá super dentro do padrão. Agora, uma criança de 1 ano ter 5 despertares noturnos tem alguma coisa errada. Conseguem entender a diferença? Então é importante falar para não normalizar os despertares noturnos, mas também para reduzir as expectativas, querendo, às vezes a gente quer sonos contínuos, prolongados, dormindo a noite toda, desde que o bebê nasce, e isso não existe. Nem nós dormimos a noite toda, imagine os nossos bebês, não é mesmo? Bom, então eu espero que eu tenha ajudado nessas diversas dicas que eu dei em relação às causas dos despertares noturnos. Se você gostou, dá um like aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, vai ser muito bacana para mim e para vocês, e compartilhem com quem vocês acham que vão gostar desse vídeo. Um grande beijo, até mais!